Fala galera, beleza? James Freitas na área. E na nossa videodica de hoje, na nossa sequência de vídeos sobre o Korg Monologue, que está aqui para vocês, eu vou falar um pouco sobre algumas funções dele, certo? Então principalmente hoje nós vamos focar sobre a parte dos filtros e algumas partes do modo Edit, ou seja, como a gente pode trabalhar algumas edições nele, algumas partes da edição, tá? Alguns recursos que a gente tem disponível nesse modo Edit. Então, primeiro de tudo, eu vou tratar aqui, por exemplo, eu tenho um timbre aqui, certo? Então tá aqui um timbre feito, qualquer. Então a gente vai ter o seguinte, o que nós vamos tratar aqui dentro? Então vamos ver o seguinte, o filtro. O que nós temos? Nós vimos sobre os mixers, né? Aqui nós temos um filtro. Então esse filtro ele tem o cutoff, certo? Que ele vai fechar e abrir harmônicos, e o resonance. Então, por exemplo, quando eu mexo no cutoff em tempo real, então eu vou fechando, o tipo praticamente se fecha agora. A gente tem mais harmônico soando. E o resonance? Então isso é muito interessante, né, para você fazer a programação. Então você tem esse cutoff e resonance. Uma coisa que é legal da gente falar também sobre o Korg Monologue é quando a gente acessa o Edit, por exemplo, que é bem interessante aqui. Eu vou falar sobre a primeira parte, né? Então quando a gente aperta Edit, ele começa a piscar esses cursorzinhos aqui para que a gente possa escolher. Então, por exemplo, aqui ele vai aparecer Program Edit, Sequence Edit, Global Edit. E aí a gente vai escolher qualquer. Então, por exemplo, cada vez, se você quer mudar cada parte, você vai apertando Edit, ou seja, mudou para o Program, Sequence e o Global. Eu vou para o Program, mudar o programa, editar o programa. Então eu vou apertar cada uma dessas partes que ficam piscando aqui. Então, por exemplo, quando eu aperto o primeiro, ele me dá a opção, primeira opção, portamento time, ou seja, o tempo que você vai ter a nota ligada de um para outro. Então você pode aumentar esse valor ou diminuir e fazer com que essas notas, quando você toca de uma para outra, lembrando que ele é monofônico, ele comece a ficar mais rápida ou mais longa, né, a transição. Então eu vou botar o 0, então o que acontece aqui? Portamento time off, então ele pega uma nota e joga para outra. Quando eu começo a aumentar, eu vou aumentar um valor bem exagerado aqui. Então, por exemplo, um valor aqui, 20. Ele já começa a ligar uma nota na outra. Enquanto eu vou aumentando esse valor, ele vai fazendo essa ligadura. Aumentando mais ainda. Certo? Então esse tempo você pode controlar, vai até 127. Então, certo? Esse tempo aí é bem regulado. Eu geralmente quando eu vou programar alguma coisa, eu deixo nessa faixa dos 30, né? Mas aí é gosto pessoal, você vai testar. Quando eu aperto de novo esse mesmo botão, ele diz aqui o tipo do portamento, se é automático, se é on, ou seja, ligar ou desligar automático, on ou off, então você escolhe, certo? Apertando mais uma vez, ele entra no slide time, o tempo, né, percentual de estudo, então você pode também, vou aumentar mais,
percentuais, certo? Então geralmente eu deixo no 50%. Essa próxima parte aqui, que você pressiona, por exemplo, esse próximo, o que ele acontece aqui, ó? A função do slider, que é esse pitch aqui. Então você pode escolher a função que você quer atribuir a ele. Geralmente ele já está configurado como pitch bend, então você pode mudar como gate time, apenas o pitch do primeiro oscilador, certo? Então você mantém o segundo sem mexer na afinação, shape só para o primeiro oscilador, pitch só para o oscilador 2, shape para o oscilador 2, para aumentar ou baixar o volume do pitch, né, do oscilador 1 ou do 2. Também cutoff, né, você abrir e fechar harmônicos, resonance, você abrir e fechar resonance, intensidade do EG, ou seja, você tem várias partes aí, ou seja, portamento também, certo? É padrão de se usar como pitch. Aí você tem o seguinte, bend range mais, certo? Ou seja, quando você puxa ele para o lado positivo, quanto ele vai dar de pitch? Então, duas notas, então. Ele saiu do Mi, foi para o Fá sustenido. Eu posso colocar, ó, o valor que eu quiser, ou seja, 1/8. Aumentou 1/8. E, ou seja, isso é configurável. Eu posso dar para o Bend Ranger menos também. Mesmo caso. Então, por exemplo, para cima vai estar 1/8 e para baixo ele vai descer duas notas. Certo? Eles são independentes. Você pode colocar aqui para cima você dê 1/8, para baixo você dê uma nota, ou, por exemplo, para baixo 1/8, retornando. Então, para cima, duas notas e para baixo 1/8. Agora para baixo. Então, por exemplo, posso estar para baixo aí, ó. Tá? Então fica bem padrão configuração para você, certo? A gosto, você pode colocar para 1/8, 2/8 e tudo mais, certo? Então essa seria a nossa dica de hoje de uso do Korg Monologue. Então nós entendemos o filtro, que nós temos aqui o cutoff e o resonance, e entramos nessas duas edições que está relacionada à afinação, tá? E aí na próxima aula, na próxima dica, acompanhe o canal, que eu vou falar mais outras partes que podem lhe ajudar. Então você acessa no Edit Mode e vai dessa parte que é bem interessante. Se você quiser programar, deixar bem à vontade para você o tempo de portamento. Então essa parte fica bem legal. Então galera, é isso. Espero que tenham gostado. Compartilhe com os amigos e valeu! Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, dê o like, compartilhe com os amigos. E no futuro, seja um membro.